Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus e um bom dia para todos os nossos irmãos e amigos da Escola Bíblica Dominical, nossos ouvintes de perto e de longe. Hoje estaremos estudando mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Mais uma edição e a lição de número 11, de 13 de dezembro, domingo abençoado. Desde logo desejo aos irmãos um bom domingo, com todos os seus familiares e amigos. E hoje, irmãos, estaremos estudando a lição de número 11, como já falamos, que tem por título A Teologia de Eliú, o sofrimento é uma correção divina? Vamos deixar para responder ao longo da ministração da aula do pastor Exídio. Nesse momento eu convido o pastor Exídio, nosso professor, para dar-nos abertura com uma oração a Deus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor, é um prazer mais uma vez estar aqui com os irmãos para juntos aprendermos, estudarmos a palavra. Oremos. Senhor, pedimos a Tua bênção sobre, ó Deus, a lição que iremos estudar. Usa esse conteúdo, ó Deus, para edificar, consolar, fortalecer, renovar a fé e a esperança dos Teus filhos. Em nome de Jesus, amém. Bem, meus irmãos, como já falamos no título, a lição de hoje está baseada... desde logo vou dizer, porque nós vamos ler o textuário antes, e a verdade prática, mas como nós estamos com alguns capítulos, mas tudo em Jó. Vamos lá, ó. Quem não tem revista, está em Jó, capítulo 32, versículos de 1 a 4. Depois, o capítulo seguinte, capítulo 33, também de 1 a 4. Olha a sequência, Jó 32, de 1 a 4, Jó 33, de 1 a 4, e na sequência também, capítulo 34 e versículos de 1 a 6, aí pula para o capítulo 36. Então, olha só, nós estamos no capítulo, vamos dar uma lida porção do capítulo 32, capítulo 33, capítulo 34, aí pula para o capítulo 35. Amém, irmãos? Maravilha. Então, o pastor Exídio vai ler o texto áureo, em seguida nós vamos ler a verdade prática e assim sucessivamente. Então, a continuidade do trabalho da Escola Bíblica Dominical. O texto áureo está em Jó 36:15, que diz: Ao aflito, livra da sua aflição, e na opressão se revela aos seus ouvidos. Verdade prática. A verdade prática diz: o sofrimento não deve ser visto apenas sob o aspecto punitivo, mas principalmente educativo. Uma grande verdade, né, pastor? É verdade. Muito bem. Prosseguindo, Jó 32, verso 1, diz: Então, aqueles 3 homens cessaram de responder a Jó, porque era justo aos seus próprios olhos. E acendeu-se a ira de Eliú, filho de Baraquel, e Obuzita, da família de Roão. Contra Jó se acendeu a sua ira, porque se justificava a si mesmo mais do que a Deus. Também a sua ira se acendeu contra os seus 3 amigos, porque não achando o que responder, todavia condenavam a Jó. Eliú, porém, esperou para falar a Jó, porquanto tinha mais idade do que eles. Né? Muito bem, agora pulemos para Jó 33, versículo 1 diz: Assim, na verdade, ó Jó, ouve as minhas razões e dá ouvidos a todas as minhas palavras. Eis que já abri a minha boca, já falou a minha língua debaixo do meu paladar. As minhas razões saíram da sinceridade do meu coração e a pura ciência dos meus lábios. O Espírito de Deus me fez, e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Agora Jó 34, versículo 1 diz: Respondeu mais Eliú e disse: Ouvi, vós, sábios, as minhas razões, e vós, instruídos, inclinai os ouvidos para mim. Porque o ouvido prova as palavras, como o paladar prova a comida. O que é direito, escolhamos para nós, e conheçamos entre nós o que é bom. Porque Jó disse: Sou justo e Deus tirou o meu direito. Apesar do meu direito, sou considerado mentiroso. A minha ferida é incurável
embora eu esteja sem transgressão. Agora, por último, Jó 36, 1 ao 5. 1 diz, prosseguiu ainda Eliú e disse, espera-me um pouco e mostrar-te-ei que ainda há razões a favor de Deus. desde longe repetirei a minha opinião e ao meu Criador atribuirei a justiça. Porque, na verdade, as minhas palavras não serão falsas. Contigo está um que é sincero na sua opinião. Eis que Deus é muito grande, contudo, a ninguém despreza, grande é em força de coração. Muito bem, meus irmãos, minhas irmãs, a lição de hoje está dividida em 3 tópicos. Primeiro tópico, o sofrimento como uma forma de revelar Deus. Segundo tópico, o sofrimento como meio de revelar a justiça e a soberania de Deus. E o terceiro tópico, o sofrimento como instrumento pedagógico de Deus. O objetivo geral é com o senhor, professor Silas. Os objetivos gerais dizem o seguinte: mostrar que o sofrimento pode ser usado por Deus com fim pedagógico. Muito bem. E os objetivos específicos são em 3. O primeiro, explicitar que Deus, como soberano, pode se revelar e falar por meio do sofrimento. 2, destacar que a soberania de Deus não se sobrepõe ao seu amor. E, por último, afirmar que Deus não tem prazer no sofrimento, mas pode usar as adversidades para nos educar. Muito bem, passemos agora para a introdução. Professor Silas, é com o senhor. A introdução diz: veremos a teologia de Eliú exposta em 4 grandes discursos teológicos. Esses discursos se contrapõem ao que Jó e seus amigos proferiram. Isso. Para Eliú, os amigos de Jó falharam na exposição de suas ideias ao patriarca. Este, por outro lado, se equivocar ao apresentar o seu conceito de Deus para fundamentar sua defesa. Assim mostraremos que Eliú revela um Deus soberano que age segundo o seu conselho e não está obrigado a dar respostas ao homem, além de não haver qualquer injustiça em suas ações, pois, segundo o jovem amigo de Jó, o sofrimento é uma ação pedagógica de Deus para corrigir o homem. Muito bem, professor isso mesmo. Silas. E qual é a sua observação sobre essa introdução, Silas? Pastor, a observação é o seguinte: Eliú, ele resume, né, de fato, né, que Deus é soberano, Isso. que o sofrimento de Jó é uma ação pedagógica. Muito bem. É de Deus para com. Mas o discurso dele é um pouco forte. Forte. Ele é forte tanto para com Jó quanto para os seus 3 amigos. Isso. Que fala que Deus, na sua soberania, não precisa dar satisfação a ninguém. Agora, eu queria agregar, professor Silas, mais algumas informações aí na introdução, dizer o seguinte: observe que Eliú, no capítulo 32, ele inicia censurando os amigos por acusarem Jó sem fundamentação plausível. Perfeito. Porém, ao mesmo tempo, Eliú censurava Jó por ele acreditar que este deixava de enxergar as suas fraquezas e imperfeições por causa de uma excessiva confiança em si mesmo e um demasiado apego a uma justiça própria. Então, em outras palavras, Eliú, ele busca censurar os amigos de Jó, porém, Jó também, ele dá a sua opinião, dizendo: olha, Jó, você está sendo presunçoso. E é sobre isso que nós vamos agora conversar, falar. Falou forte com os 3, tanto com o Jó como com os amigos. Né? E ele, né, apesar de ser jovem, ele foi muito incisivo. Vamos lá. O tópico 1 tem como assunto o sofrimento como uma forma de revelar Deus. 1.1. Deus é soberano. Eu vou ler aqui, Silas, depois você faz alguns comentários. Ok? Perfeito. Isso está em Jó 33, versículo 14 e 15. Nesse primeiro discurso, Eliú destaca a queixa de Jó, porque Deus não lhe respondera. Para o jovem amigo do patriarca, este não leva em conta a majestade divina que distingue o Criador de suas criaturas. Nesse sentido, Jó havia ignorado que Deus é infinitamente maior do que o homem
e não precisa explicá-lo acerca de suas ações nem de seu silêncio. E aí, professor Silas? Certamente ele ouviu o que os seus amigos disseram de Jó, né? Sempre acusando o discurso dele, que acusando Jó, que Jó tinha pecado, etc. E Jó sempre se defendendo, dizendo que era justo, né? Certo. E querendo, inclusive, resposta de Deus, uma resposta assim rápida. É até natural, quem sofre, né, pastor? Com certeza. Querer uma resposta do seu sofrimento, né? Um porquê. Então ele o interpela Jó dizendo que Deus é soberano. Sim. E Jó, como criatura, não é obrigado, Deus é o Criador. Então ele não é obrigado a dar satisfação aos seus atos. Né? E detalhe, Silas, e nesse ponto Eliú não estava errado. Não, está certinho. Deus responde se ele quiser. E como ele fala aqui, olha, é uma maneira às vezes até de corrigir. A Bíblia fala, o profeta falando o seguinte, olha, foi bom Deus ter me afligido. Isso. Não tem aí? O salmista. Né? O salmista fala, foi Muito bom bem. ter afligido. Okay. Então, o problema está aí, pastor. Maravilha. Jó se acusando de justo e Eliú falou, não, para Deus é Deus. Eu diria o seguinte, Silas, né? Que apesar de Eliú ter dito algumas das mesmas coisas que os 3 amigos de Jó, porém Eliú tinha outro propósito em mente. Como assim? Observe, ele não tentava provar que Jó era um pecador, como os 3 amigos de Jó queriam, porque queriam. Mas sim, Eliú queria que Jó corrigisse a imagem de Deus que existia em sua mente de forma correta. Sim. Porque Jó passou a demonstrar que Deus era um Deus distante, um Deus ausente. E não ouvia orações. Isso. Então Eliú disse, peraí, Jó, você está errado. Deus é soberano. Deus, ele está no controle. E é agindo assim que Eliú, obviamente, né, você vai ver mais na frente, que Deus não reprovou Eliú. Não. Vamos continuar. Então nós estamos vendo aí o sofrimento como uma forma de revelar Deus, que é o tópico 1. Deus soberano, né? Isso. Vimos um ponto que Deus é soberano, isso aqui é ponto pacífico, né? Isto é, Deus não tem satisfação para dar para ninguém. Ele é Senhor, ele está no controle e ele, obviamente, faz o que ele quiser. Agora, passemos para o 1.2. O orgulho do homem, diz Eliú, priva-o de ouvir Deus. Será que ele tem razão? Ciro, você pode ler para nós esse item aí, com bondade? O orgulho do homem priva-o de ouvir Deus. Todavia, mesmo sendo um ser transcendente, Deus não deixa de se revelar ao homem quando julga necessário. Certo. Por isso, Eliú não aceita o argumento de Jó sobre o silêncio de Deus, pois ele fala ao homem de várias maneiras, incluindo sonhos, visões, etc. De acordo com Eliú, o problema não é o silêncio do Altíssimo, mas o orgulho humano que não lhe permite escutá-lo. O jovem acredita que mesmo o patriarca, considerando ser moralmente puro, padece de pecado de orgulho. Na visão de Eliú, a revelação de Deus tem o propósito de livrar o homem da soberba, que conduziria à morte. Pastor, é uma pura verdade o que ele falou aqui, pastor. Só um pouquinho. Tá aí no slide que os irmãos estão vendo em casa, nós aí, está em cor diferente. Eliú não aceita o argumento de Jó sobre o silêncio de Deus. Pois ele fala ao homem de várias maneiras. Então, para Eliú, Deus fala de diversas maneiras. E ele não está errado. Não está errado, não é isso? Aí vem, mas no slide também está em cores diferentes. De acordo com Eliú, o problema não é o quê? O silêncio do Altíssimo, mas o orgulho humano. Também aqui tem base. E, finalizando esse item, como você leu aí, na visão de Eliú, a revelação de Deus tinha um propósito de quê? Livrar o quê? Livrar o quê? Da soberba. Isso, aí está em verde, né? Orgulho. Está em verde aí no slide, né? Tem o propósito de livrar o homem da soberba que conduziria à morte. E aí, o senhor tem alguma observação? Pastor, é o seguinte, olha, ao longo do discurso, Jó sempre se defendeu como justo. Olha aí. Como justo. Eu sou justo. Está certo que a pessoa sofrendo tem que ter uma desculpa. Então, ele entende que Jó, assim fazendo, se torna assim orgulhoso. Se torna orgulhoso. Um pouco prepotente, ele não quer ouvir Deus nesse sentido. Eliú diz que Jó, mesmo se achando justo, estaria cometendo
ele até falou o pecado de orgulho. Isso. E esse orgulho leva Jó a não entender o silêncio de Deus. Isso. Porque às vezes nós colocamos em nosso coração, nossa mente, né? Olha, eu estou sofrendo por isso, Deus me responde. E Deus quer responder, mas o seu orgulho parece que faz uma barreira. Barreira, isso é verdade. E Deus, isso Deus não vai obrigar, e nem é obrigado a te responder do jeito que você quer. Muito bem. Ele responde do jeito que ele quer. Então Silas, entende-se que até aqui Eliú está agindo corretamente. Primeiro, Eliú demonstra, fala para Jó, olha Jó, não, Deus é soberano. Deus está no controle da história. Tem controle da história. Segundo, também. aí ele veio, o problema seu, Jó, é que você é presunçoso. Você pensa que é perfeito, que é justo demais. Quer ser mais justo do que Deus? Então, não que, viu, minhas irmãs, não que Eliú esteja dizendo que Jó estava escondendo algum tipo de pecado, como os amigos de Jó. Sim. Pecado de falsidade, hipocrisia, de engano, etc. Até mentiram contra Jó. Porém, Eliú está dizendo, olha, você, o que está havendo em você é a presunção. Você pensa que é perfeito. Quem é que não é? Exatamente. É isso? Ok? Vamos dar continuidade? Vamos lá. Vamos dar continuidade? Muito bem, então, minhas irmãs e meus irmãos, nós estamos ainda no tópico 1, que tem como assunto o sofrimento como uma forma de revelar a Deus. Primeiro, vimos a soberania. Deus é soberano. Isso aqui é ponto passivo, Deus é soberano. Segundo, vimos que, na visão, no pensamento de Eliú, o orgulho do homem priva-o de ouvir Deus. E também nós entendemos que esta é a realidade. E o terceiro item diz o mistério da redenção. Eu vou ler aqui, Silas. Aí você faz o comentário. Diz assim, ó, além de sonhos e visões, Eliú também destaca que Deus usa a enfermidade como um dos canais de comunicação entre Deus e o homem. Por causa dela, ele pode enviar um anjo para anunciar a Jó o seu dever, dizer o que ele deve fazer e também interceder em favor da saúde do patriarca. Dessa forma, esse mensageiro anuncia o que é justo e bom, a fim de recuperar o estado de justiça que Jó desfrutava antes da enfermidade. As funções que são atribuídas a esse mensageiro mediador fazem com que os intérpretes bíblicos vejam nesse ser celeste uma referência ao anjo do Senhor, uma teofania do Senhor Jesus Cristo. Não há dúvidas de que esse mediador é a mesma testemunha celestial que Jó pedia que defendesse a sua causa, e o Redentor que o justificasse depois de sua morte. Nesse sentido, conforme podemos atestar no livro de Jó, o ministério desse mensageiro é um ato decorrente inteiramente da graça de Deus em favor de Jó para mediar sua causa e resgatá-lo. Silas, é com o senhor. Olha, pastor, eu acho que o Eliú aqui também, ele não devaneou muito, não. Não saiu muito da linha, não. Nos seus argumentos, Eliú acrescenta ainda que Deus pode se comunicar com o homem através de sonhos, de visões, etc. Pode até mandar um mensageiro. Olha só como Eliú tinha assim, uma cuidade, assim, um conhecimento, parece que melhor, pelo menos nesse momento, apresentava um conhecimento melhor de Deus do que os seus próprios amigos. Muito e fazendo Jó entender. Jó entender. Olha, Jó. Pode enviar até mensageiro para aconselhar a favor de Jó. Certo. Então, ele tenta acalmar Jó, pastor. Sim. Meus irmãos, ele tenta acalmar Jó, levá-lo a entender que Deus é o único que pode tirar o Jó desse sofrimento, e não a sua própria justiça diante de Deus. É Deus que pode tirar. Se ele se voltar para Deus e dar um pouquinho mais atenção, ele falou, Jó, Deus fala por visões, ele fala por sonho, ele pode mandar um mensageiro para te confortar, para falar com você, para te acalmar. Mas é uma coisa, não é a sua justiça que vai fazer isso. É Deus. É Deus. Em outras palavras, o que Eliú está dizendo é o seguinte, que Jó tinha que se voltar para Deus de coração, não é isso? Sem nenhuma presunção e, evidentemente, sem alegar que tinha direitos a não estar sofrendo. E eu queria fazer uma observação aqui para fechar esse tópico 1, dizer o seguinte, ó, o silêncio, viu, minhas irmãs e meus irmãos, eu quero dirigir a vocês, nesse domingo abençoado, dia 13 de dezembro, né?
Eu me dirijo aos irmãos e às irmãs que, porventura, têm questionado sobre por que Deus não responde, por que Deus não tem demonstrado a sua presença, se é que Deus não tem demonstrado. Observe, o silêncio não pode ser identificado como uma ausência de comunicação. Na perspectiva teológica, bíblica, o silêncio é uma rica metáfora do ser e do agir de Deus que se revela através da palavra que o manifesta e do silêncio que o esconde. Portanto, minha irmã, meu irmão, o calar-se de Deus se torna o convite mais forte, voltado para o ser humano, para que ele abandone as palavras vazias e se lance totalmente nos seus braços. Se eu falo a alguém, se nós aqui nesta manhã estamos falando a alguém que está passando por luta e por dificuldade, não se preocupe. Deus está no controle, Ele é soberano. Ele está de olho em você. E na hora dele, no tempo dele e do jeito dele, Ele vai agir na sua história. Silas, você pode fazer para nós aí a síntese do tópico 1? A síntese do tópico 1 diz: para Eliú, o sofrimento revela um Deus soberano que ataca a soberba do ser humano. Isso. Certo? Tem base, né? E sobre esse ponto aí que você acabou de ler, observa. Ó. Se você, minha irmã, meu irmão, estiver passando por algum tipo de sofrimento, detalhe, não se desespere. Como não se esperar? Porque Deus está provando a sua fé, a fim de que tenha uma vida espiritual mais abundante. Hebreus 10:7 diz, porque ainda um pouquinho de tempo, o que há de vir virá, não tardará. Aí vem algo interessante. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, diz Deus, a minha alma não tem prazer nele. Em Jó 16:19, olha o que Jó diz: a minha testemunha está no céu, e nas alturas, quem advoga a minha causa. Esse ponto está tranquilo, não dá? Pacífico. Muito bem. Tópico 2 da lição Silas. Tem como assunto o sofrimento como meio de revelar a justiça e a soberania de Deus. 1.1. A justiça de Deus demonstrada. Eu vou ler aqui e você faz os seus comentários. Pode ser? Pode ser. Diz assim: quando defende a justiça de Deus, Eliú faz coro com seus amigos na acusação contra Jó. Em sua perspectiva, os argumentos de Jó não passavam de insolência. Como pode o Todo-Poderoso agir com injustiça conforme Jó deixou subentender? Deus jamais age injustamente. Por isso, contrariaria a sua própria natureza. Silas, é com você o comentário. Como não disse no início aí da leitura, os textos primeiros de Jó, exaltam a justiça de Deus, dizendo que Deus não age com justiça. De fato, Deus não é injusto. De fato. Logo, Jó não está sendo injustiçado. De fato. Jó não está, porque Jó falava que estava sendo injustiçado. Isso. E ele falou, você está sendo, Deus está aplicando a justiça em cima de você, porque houve um erro. Então, corretamente, Deus é justo e não age realmente com injustiça mesmo. Certo. Então, se Jó está padecendo, é porque está sob a justiça de Deus, falava. Aí Eliú diz, esse novo amigo de Jó, Eliú diz que Jó, na sua insolência, quer dizer, na sua altivez, na sua soberba, no seu orgulho, não aceita a justiça de Deus dessa forma. Olha só, pastor. Ele não aceita a justiça de Deus. Isto é, não aceita a forma como Deus está tratando ele. Está tratando ele, particularmente. Olha, eu sou justo, então, peraí, Deus... Então, agora, Silas, em parte, era isso mesmo que Jó estava querendo. Agora, o erro de Eliú foi esquecer a misericórdia de Deus. Sim, é o amor de Deus, a misericórdia de Deus. Que Deus é justo, Deus é soberano, mas Deus é misericordioso, né? É verdade. Isso. Eu queria ler uma referência aqui, Jó 34:12. Sim. Que está aí na revista aí, ó, 34:12. Olha o que diz 34:12. Ó. É Eliú falando.
Na verdade, Deus não procede maliciosamente. Ele está falando, nem o Todo-Poderoso perverte o juízo. Em outras palavras, Deus jamais age de forma maliciosa, Deus é justo, Deus é perfeito, até aqui tudo bem. Agora, o pequeno erro de Eliú aqui, o erro esse que deixa ele, né, na mesma situação dos 3 amigos de Jó, é que Eliú esqueceu a misericórdia. Misericórdia, é. Esqueceu a graça, esqueceu o amor. Só aplica a justiça. Só aplica a justiça. Né? E nós não podemos aplica a misericórdia de Deus. Isso. E infelizmente, Silas, tem muito crente por aí, tem muitos irmãos, até obreiro Silas, que fala muito da justiça, da soberania, e esquece que o nosso Deus é o Deus de amor, Deus de misericórdia, é o Deus que perdoa, é um Deus de compaixão, é um Deus que está com as mãos estendidas, pronto para acolher e abençoar a todos, Silas, que a Ele se achega com o coração quebrantado e contrito. É ou não é? E as palavras, Deus é justo, mas é misericordioso e amoroso. Muito bem, muito bem. Então, fechando esse ponto aqui, podemos passar para o ponto 2, né? Vamos lá, pastor. Queridas irmãs e irmãos, você que está nos acompanhando em casa, aí no slide, estamos no tópico 2, que tem como assunto o sofrimento como meio de revelar a justiça soberana de Deus. Vimos, primeiro, a justiça de Deus demonstrada, né? E agora vamos ver o caráter justo de Deus. 2.2, se eu puder para nós? Vamos lá então. Para não haver dúvida, Eliú passa a descrever o caráter justo de Deus. Isso. 1. Ele age com justiça quando retribui ao homem o que ele merece. Muito bem. Deus não precisa prestar conta de seus atos a ninguém, visto que não recebeu autoridade de nenhum outro ser criador. Muito bem. Como provedor da vida humana, ele tem todo o poder de manter ou não a humanidade. Ele criou, né, pastor? Sim. O Todo-Poderoso não faz acepção de pessoas, quer sejam reis, nobres. Só um pouquinho, Silas. Eu gostei muito desse ponto aí, 4. O Todo-Poderoso não faz acepção de pessoas. Isso é lindo. Isso é maravilhoso. Hoje fala-se muito de discriminação. Hoje fala-se muito de se dar oportunidade aos chamados excluídos. Quer dizer, para todas e para todos, meus queridos irmãos, quando você ler a Bíblia Sagrada, principalmente os Evangelhos, a mensagem de Jesus dos Evangelhos, é a mensagem de inclusão. É a mensagem que ela se direciona a todos, sem exceção, a pobres, ricos, né, a altos, baixos, a qualquer etnia. Em outras palavras, hoje se bate muito palmas para alguns que se dizem defensores dos direitos humanos. Porém, o verdadeiro direito humano, as bases foi lançada pelo próprio Deus na pessoa de Jesus de Nazaré. Silas, continue, por favor. Pastor, só um ganchinho aí. Às vezes tem pessoas que ela mesmo se exclui. Se exclui. Só para culpar a sociedade, se faz de vítima. Faz de vítima também. Isso aí é muito forte, não pode não. E detalhe, Silas, Deus não quer que ninguém se faça de vítima. Não. Deus quer que todos tenham os mesmos privilégios. Exatamente. E é tão certo isso, minha irmã, meu irmão, meu amigo que me ouve nesta manhã, que nos ouve, que Ele deu o seu Filho unigênito. Isso. Para que o grande amor de Deus. todos que nele crer, não pereçam, mas tenham a vida eterna. Continua assim. Vamos lá, o ponto 5 diz o seguinte: Deus é onisciente e, como tal, conhece os passos e as intenções de todos os homens sem precisar inquiri-los em juízo. Ele é justo para punir os maus. Muito bem. Silas, Vamos lá. aqui nós vimos seis características da pessoa de Deus, né? Ou 6 ações do caráter justo de Deus. Entre tantas, né? Dentre tantas, né? Eu pergunto para você, Silas, Eliú está equivocado? Não. Aqui? Não está. Ele está certinho. O erro de Eliú foi enfatizar muito a soberania, a justiça de Deus. E esqueceu o que ele disse? A misericórdia e do amor de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, quando você for aconselhar alguém que está sofrendo, está passando por crise, seja qual for, né? Muito bem, fale de um Deus soberano, que está no controle de todas as coisas. Fale de um Deus justo, mas não esqueça de falar do Deus de misericórdia, o Deus que perdoa, o Deus que vai conosco até as últimas consequências. Silas, eu quero fazer uma observação ainda desse ponto, mas você, dentro do ponto que você leu, alguma coisa a agregar, Silas? Não, pastor, é apenas isso aí. Eu queria só enfatizar
como o mundo falou também assim, que a Jó, Deus não faz acepção de pessoas, não faz acepção de pessoas, ele trata todo igual. Então, ele não vai aplicar uma justiça mais no irmão do que em mim. Isso. Não vai aplicar. O sol nasce para todos, né, Jesus? Para todos. Então, Deus dá oportunidade para todos. O amor de Deus abrange a todos. Abrange a todos. Tanto é que lá em João, no Evangelho de João 11, diz, olha, ele veio para que os seus não receberam. Mas todos quantos receberam, Deus deu o direito ao ser chamados filhos de Deus. Então é para todos. Silas, eu tenho dito na minha fala, nas minhas pregações e ministrações, o seguinte, viu, minhas irmãs e meus irmãos, que a salvação, o que Jesus fez na cruz do Calvário, é suficiente para salvar todos, sem exceção. Todos. Agora tem um detalhe. A salvação que é suficiente para salvar todos só se torna eficiente na minha e na sua vida se nós crermos, se nós aceitarmos. Tem que crer. Então, o que tinha que Deus fazer, Deus já fez. Agora, compete a nós fazermos o quê? Aceitar, obedecer. Agora eu pergunto, é do nosso jeito? Não. É do jeito de Deus. O problema é que vivemos na sociedade que as pessoas não querem se submeter ao jeito, ao plano de Deus. Ele quer que Deus submeta ao seu plano, ao seu modo de viver. Não, quer que Deus se encaixe dentro da sua visão míope. Minha irmã, meu irmão, Deus é soberano, Ele é justo, Ele é misericordioso, mas também Ele é um Deus que requer de nós o quê? Uma entrega. Vamos continuar, Silas? Vamos para frente aí, o tempo passa. Rapidinho. Terceiro, estamos no segundo tópico, né? Vimos 1.2, 2.1, a justiça de Deus demonstrada. 2.2, o caráter justo de Deus. E 2.3, a defesa da soberania de Deus. Eu vou ler aqui. Atente para a seguinte pergunta. Será que Deus deve recompensá-lo segundo o que você quer ou não quer? Isso está em Jó 34, 33. Eliú encerra o capítulo mostrando a Jó que Deus, em sua soberania e livre vontade, não tem, vou destacar aqui, não tem a obrigação de agir segundo o querer do homem. Isso aqui é lindo. Sendo, lógico, Deus soberano, ele não está sujeito a qualquer julgamento humano. Isso aqui é lindo. Vamos parar um pouquinho aqui? Nesse ponto, Eliú também acertou. Eliú acertou. Por quê? Porque ele está mostrando, Jó, Deus, Ele é soberano, Ele é Senhor. É Ele quem dita as normas. Minha irmã, meu irmão, meu amigo, que nos ouve nesta manhã. Vivemos numa sociedade de mimimi. As pessoas querem se impor, querem ditar os seus conceitos e preconceitos. Não, Deus tem que ser assim, Deus tem que ser assado, tem que ser do meu jeito. Não, meu amigo, não, minha amiga, é do jeito de Deus, viu? E quando, Silas, nós nos submetemos ao jeito de Deus, a bênção virá. Continuando aqui, vamos continuar aqui, ó. Aí no slide, vocês notam que a gente colocou uma cor diferente, né? Está aí em azul, né, Silas? Azul. O que está colocado aí, ó? Observe, por todo o livro de Jó, o autor destaca a soberania. Um exemplo disso, né? Um exemplo disso está claro no uso da palavra todo-poderoso, que ocorre 31 vezes. Para Eliú, portanto, por ser soberano, Deus jamais age com injustiça, como Jó dera a entender. Verdade. E, de fato, Jó, nas entrelinhas, deu a entender, olha, Senhor, eu não mereço isso. Por que o Senhor está fazendo isso comigo? E aqui para nós, Silas, quando nós começamos a dizer, Deus, eu não mereço isso. Deus, nós estamos nos querendo justificar
queremos mostrar que Deus está errado. Que Deus não está sendo justo com a Isso, gente. então, por favor, faça seus comentários, por bondade. Deus não está sendo justo conosco, né? Pastor, sobre a defesa, o discurso de Eliú destaca muito a soberania de Deus. Corretíssimo. O entendimento de Eliú, nesse ponto, está correto. Deus não se sujeita à vontade do homem. Sim, ele é soberano, é Senhor. Porém, deixa de destacar que Deus é justo, porém misericordioso. Porque na lei humana, justiça e misericórdia é difícil se aceitar. O que diz lá em Lamentações 3:22? Que as misericórdias do Senhor. Isso. É a razão, o motivo, é a causa. É a causa de não sermos consumidos. De nós não sermos consumidos. Em outras palavras, nós não merecemos nada, Silas. Não. Por mais que tenhamos um caráter ilibado, por mais que sejamos bonzinhos, por mais que façamos boas obras, por mais que sejamos, entre aspas, justos. Santinho, né? Santinho. Nada disso, diante de Deus, tem valor. Tem valor. Se nós não deixarmos Deus controlar a nossa história. Então, Silas. É certo que Deus ouve as orações, pastor, né? E sempre quer o bem da humanidade. Ele quer o bem do justo, ele quer o bem do injusto. Sim. Ele quer o bem para todos. Tanto o justo, o justo. Demonstra isso através do amor de Deus e da graça expressada na cruz. Olha, irmãos, o sacrifício de Deus, ele foi um sacrifício perfeito. E acabado. Silas, eu queria fazer uma observação outra situação. Para fechar esse item 2, tópico 2, aliás, que tem como tema o sofrimento como meio de revelar a justiça e a soberania de Deus. Aí, quando terminar, você faz a síntese do tópico, pode ser? Sim, vamos lá. Observe, minhas irmãs, meus irmãos, um detalhe aqui, que interessante. Eliú, diferentemente de seus amigos, não põe dúvida a integridade de Jó. Ele não põe dúvida. Em lugar disto, Eliú expõe uma nova teologia, ou uma teologia da prova. Na visão de Eliú, Jó não estava sofrendo por ter cometido algum pecado, alguma injustiça, ou está escondendo algum pecado cruel. Eliú deixa transparecer que Deus não prova para destruir, mas para aperfeiçoar. Então Eliú entendia que aquilo que Jó estava passando era uma forma de Deus estar tratando com ele para que, obviamente, ele crescesse, aprimorasse, desenvolvesse. Aí eu quero aqui, para concluir, fazer a seguinte observação. Escute, minhas irmãs e meus irmãos, isso aqui pode servir de edificação espiritual para você, para todos quantos nos ouvem nessa manhã. Uma das questões mais difíceis para o ser humano é aceitar que algo saia do seu domínio. Muito sofrimento hoje tem como causa a não aceitação de determinada realidade. Não aceito, não aceito, não aceito. Não é assim que muitos dizem? Diante dela, o desespero passa a dominar. O medo passa a ser constante. E o grau de ansiedade e estresse aumenta. Entretanto, escute, quando olhamos para a Bíblia, Silas, quando olhamos para a Bíblia, percebemos que homens e mulheres puderam, em meio ao caos, em meio às tragédias, em meio ao sofrimento, reconhecer a voz de Deus como uma voz de amor e de misericórdia. Portanto, nesta manhã, em nome de Jesus, tome posse dessa lição e viva de forma mais plena aquilo que Deus quer que você viva. Verdade. Silas, síntese do tópico. Para Eliú, o sofrimento revela o caráter justo e soberano de Deus. Em outras palavras, se você está sofrendo, não se desespere. Deus lhe está provando a fé, a fim de que você tenha uma vida espiritual mais abundante. Somente Deus sabe como educar-nos, tratar-nos, aprimorar-nos, para que o nome dele seja glorificado. Silas, vamos lá? Último tópico, tópico 3. Qual é o tema do tópico, o assunto do tópico 3, Silas? Qual é? O sofrimento como um instrumento pedagógico de Deus. Isso que nós acabamos de falar, né? E que agora vai ser ampliado. Aí vem, o caráter pedagógico do sofrimento. Há uma diferença entre o pensamento teológico de Eliú e o de seus amigos.
Elifaz, Bildade e Zofar acreditavam que o sofrimento de Jó era por causa de um pecado cometido por ele e sua recusa em reconhecê-lo. Já Eliú também crê dessa forma, mas vai além. Embora compreenda que, durante sua aprovação, Jó se comportou de forma pecaminosa, isto é, de forma presunçosa, arrogante, Eliú introduz a ideia de que o sofrimento tem um caráter pedagógico, isto é, que o sofrimento, ele é o quê? Um aprendizado, ele tem um caráter educativo, ele tem um caráter de instrução que visa o crescimento. E aí, no slide, como vocês observam, está, em vermelho, nós colocamos o caráter pedagógico do sofrimento. Está na capacidade de nos fazer refletir e voltar para Deus. Dessa forma, os justos aprendem com o sofrimento. E aí, Silas, você concorda ou não concorda? Pastor, diga aí, Silas. Aprendo sim, aprende. Olha, não tem outro, né, pastor? Jó, no seu sofrimento, é verdade. Ele constantemente foi acusado, né, por seus amigos e tal. Eliú vai nessa mesma forma, só que Eliú não faz aquela acusação contundente contra Jó. Não fala que ele não acusa. Você pecou por isso. Jó. Eliú não faz, apesar dele concordar com os amigos, mas ele não acusa Jó. Isso. Então ele fala, Jó, mas na punição, Jó, as pessoas se aperfeiçoam, Jó. Maravilha. Tenha confiança. Deus permite o sofrimento de forma educativa, como falou, de forma pedagógica, para aperfeiçoar o ser humano, provar ele, né? Isto é, os justos e os injustos aprendem no sofrimento. Aprendem no sofrimento. Não, porque eu sou justo, eu não posso sofrer, eu não posso Mas, Silas, saber mais nada. Só uma observação, Silas. Essa é a teologia positivista, ou a chamada teologia da prosperidade. Se você é salvo, se você é crente, você não pode sofrer. Não pode. E aqui para nós, meus irmãos e minhas irmãs, aonde na Bíblia está escrito que o justo não sofre? Desde Gênesis até o livro do Apocalipse, está cheio de histórias de homens e mulheres de Deus que tiveram momentos críticos, caóticos. É verdade. A exemplo de Jó. E eram pessoas que tinham tudo para desistir. Mas não desistiram, sabe por quê? Porque eles criam num Deus que é poderoso. E aprenderam o sofrimento, pastor. Se volta e a pessoa sofre, se aproxima mais de Deus. Se ele fica mais humilde. Se ele entende, irmão, é o seguinte, é olhar para cima. É olhar para cima. Não olhar para a acusação de seus amigos. Não olhar para a acusação de A ou B. Falar, olha, o meu entendimento agora é com Deus. Se você se acha justo, olha, Eliú, em determinado momento aqui, pastor, chegou a dizer assim, em meias palavras, assim, então, Jó, você está se considerando mais justo do que Deus. Detalhe, Silas. Você tá minhas irmãs e meus irmãos, nas próximas lições, nós iremos ver que Eliú não falou meias verdade nem mentira. Não. Porque Deus, no capítulo 38 em diante, Deus chama Jó a responsabilidade e Deus joga na cara de Jó. Rapaz, você pensa que é o quê, rapaz? Você é mais justo que eu, você é melhor. Silas, eu posso fazer uma observação? O caráter pedagógico do sofrimento. Meu irmão, isso aqui, olha, o que nós falamos aqui, o que eu e Silas, o que nós falamos aqui, colocamos aqui, é porque nós vivemos. É ou não é, Silas? Vivemos. Olha os cabelos brancos do Silas. E olha, né? Olha as nossas carecas. Isso fala de quê? Vivência, maturidade. E detalhe, experiência. Nós ainda estamos aprendendo, né, Silas? Sim, não, nunca paramos. Esse aprendizado não vai terminar nunca. Porque se terminar, nós estamos enrolados. Mas eu quero aqui trazer mais alguma observação para a edificação espiritual. Observe, Deus não envia sofrimento necessariamente para nos castigar por nossos pecados. Isso que é interessante. Mas, sim, para evitar que pequemos. Esta era a posição de Eliú. E para nos aperfeiçoar. Nisso que Eliú está 100% certo. Deus permite a prova, permite a luta, permite situações adversas. Sabe por quê, minha irmã, meu irmão? Ele está tratando com você. No que está tratando, eu não sei. Se você está passando por luta, por uma batalha, converse com Deus. Continuando, observa aqui,
Interessante que o apóstolo Paulo, no Novo Testamento, Silas, concorda com o posicionamento de Eliú. Sim. Em 2 Coríntios, capítulo 12, versos 7 a 10, lá é bem conhecida a passagem, onde Deus deu a Paulo, ou colocou, ou permitiu, né, em Paulo, um espinho, né, na carne. E aí, Deus permitiu por quê? Deus permitiu para guardá-lo do orgulho, da soberba, da arrogância. Isto é, guardar Paulo, preservar Paulo daquilo que poderia ter sido uma arma para destruí-lo. Então, aquilo que era uma arma para destruí-lo, Deus transformou pela graça, pela sua graça, num instrumento para edificar. Então, repito, Deus permitiu que um espinho, algo acometesse Paulo, que diz os estudiosos que é uma enfermidade. Paulo orou e Deus disse, não, Paulo, não vou tirar não. Pronto. Esse problema, Paulo, é a forma que eu estou te tratando, eu estou te burilando, Paulo. Eu estou fazendo de você um vaso novo, porque eu tenho mais e mais bênçãos para você no meu reino. Minha irmã, meu irmão, se você está passando por luta, por dificuldade, ei, não murmura, não discuta com Deus. Diga, Deus, me dá graça, me dá sabedoria. E aí e Paulo, diante do que Deus falou, Paulo disse, Senhor, então, me dá graça. Aí e Deus diz o quê? A minha graça te basta. Ei, receba graça nesta manhã para vencer essa batalha. Finalizando, escute, olhe só o que o salmista no Salmo 119, 171 disse. Diz o salmista, foi bom ter sido afligido. Foi. Para que aprendesse os teus estatutos. Ei, às vezes papai do céu começa a apertar o parafuso, né, Silas? Começa a apertar o parafuso, sabe por quê? Porque quer fazer de nós um vaso novo. Lembra lá do oleiro lá de Jeremias, capítulo 18? Né? O vaso na mão do oleiro quebrou-se. Então, o que o oleiro fez? Daquele barro, fez um novo vaso para a sua glória. Silas, podemos continuar? Podemos. Você pode ler 3.2. O último ponto da lição. Isso. Vamos lá, último momento. Adorando a Deus Adorando a Deus na tormenta. Que coisa. No capítulo 36, versículo 26, Eliú afirma que Deus é grande e nós não o compreendemos. Uhum. Para ilustrar o argumento da grandeza de Deus, ele faz uma explanação sobre a ação de Deus nas estações do ano. Outono, inverno, primavera, verão. O argumento de Eliú tem por objetivo demonstrar a grandeza de Deus sobre a criação e como, de fato, deve fazer o que Jó o reconheça como grande e o louve como tal. Só um pouquinho, Silas. Pastor, aqui, só um pouquinho, vamos lá. Aqui foi tão feliz, Eliú. Isso. No slide, Silas, no slide está de vermelho. Vamos ver o slide? Vamos lá. Olha, o argumento de Eliú tem por objetivo o quê? Mostrar a grandeza de Deus. Isso. Sobre o quê? Sobre a criação e como de fato deve fazer com que Jó o reconheça como tal e o louve. Aí eu quero chamar a atenção das irmãs, dos irmãos que nos assiste, que nos ouve, que participa dessa EBD nesse domingo abençoado. Que tudo que está aqui, Eliú falou, nós vamos ver lá na frente as próximas lições. As próximas lições, Deus vai exatamente bater nessa tecla. Vai. Mas você pode continuar, por favor? Vamos lá, então. A fala de Eliú põe em destaque o argumento contraditório de Jó, que, por um lado, magnificava a majestade de Deus, mas, por outro lado, murmurava contra ele. Murmurava assim, eu sou justo, não posso sofrer, não mereço isso. Tal, né? Não mereço isso. Nesse aspecto, Eliú acerta em mostrar que a adoração e a murmuração não podem coexistir, são atitudes excludentes. Só um pouquinho, Silas, vamos parar um pouquinho. Separadas. Deixa o slide aí parado, vamos ver o slide aí. Está de vermelho. Nesse aspecto, Eliú acerta o quê? Em mostrar que a adoração e a murmuração não podem coexistir, são atitudes excludentes, são separadas. Rapaz, que lição, hein, Silas? Maravilha. Olha só, conforme está no slide, né? Observe que a adoração e a murmuração são totalmente o quê? Excludentes. São separadas. Excludentes. São opostos, não tem como. Ei, minha irmã, meu irmão. Separadas. Você pode orar, você pode ler a Bíblia, você pode fazer o que fizer, jejuar, você pode ser canela de fogo. Mas se você murmura, é um descontente, não aceita o agir de Deus na tua vida,
fica chorando pelos cantos, nos momentos das tragédias. Não adianta nada, meu irmão. Vamos repetir esse ponto aí do slide aí, por favor? Nesse aspecto, ele o acerta em mostrar que a adoração e a murmuração não podem coexistir. Não, você pode pregar bem, ei obreiro, ei pregador, ensinador, isso é para nós também aqui. Aqui, corta dos dois lados, esse negócio não. Ninguém quer melhor do que ninguém, né, Silas? Perfeitamente. Isso. Não adianta pregar bem, falar bonito, expulsar demônio, rodopiar, falar língua estranha, profetizar. Isso é muito importante, tem que ter. Isso é de Deus. Mas tem que ter também outro lado. Não é um coração contrito, quebrantado. Tem que ter uma fé que creia que Deus está no controle, mesmo em meio ao caos. Se esse é o seu caso, minha irmã, meu irmão, então louve a Deus. Continue louvando a Deus. Continue. E no tempo dele ele vai dar vitória. Cira, continue aí, Cira, para nós termos esse Então, vem finalizando o último parágrafo. Jó 37, 6, 13 ilustra de forma poética o pensamento do orador. Isso. É uma metáfora da justiça do patriarca, que no meio da tormenta, em todo o seu impacto e estrondo, pode contemplar o caráter pedagógico do amor. Olha aqui, vou frisar bem. Do amor de Deus. Do amor de Deus. Deixa o slide, vamos ver. Olha aqui, olha o slide aqui, ó. É importante, ó. Jó 37, versos 6 a 3, ilustra de forma poética o pensamento do orador. Isto é uma metáfora da situação do patriarca no meio da tormenta. Olha só, em todo o seu impacto, estrondo, pode o quê? Contemplar o caráter pedagógico de Deus. Queridas e queridos, Deus está falando conosco nesta manhã. Deus está dizendo para mim e para você, ei, essa luta, essa batalha que você está travando, que você está vivendo, ei, não é para te destruir, não. Não é para te acabar, não é para fazer você perecer, não. Essa batalha, queridas e querido, é o instrumento que Deus está usando para te edificar, consolar, fortalecer, fazer você entender que Deus é Senhor da história. Então, nessa manhã, em nome de Jesus, receba essa palavra e creia nele. Eu quero aqui, antes de você fazer a sua síntese, você vai fazer um comentário sobre esse ponto ainda? Se eu quiser, eu faço um... Não, faz um comentário, vai. Assim, isso, pastor, olha, eu quero dizer para os irmãos o seguinte, olha, a grandeza de Deus está sobre todos os aspectos. Meu irmão, misericórdia. Você não pode murmurar, porque no fundo, pastor, Eliú fala que Jó está murmurando aqui. Mas desculpe, mas nós temos que analisar, se você analisar as próximas lições, Silas, eu já tive o prazer de ler e estudar, vai mostrar que nas entrelinhas, Deus dizendo, Jó, peraí, Jó, você pensa que, você não disse que é grande, você não disse que é sábio, você disse que é sábio, então me responda a isso. O que Deus está fazendo para Jó? Jó, você não é nada, eu que sou Deus. Então, Jó luta, né, com Deus, querendo se justificar, mas eu não mereço isso, eu não sou culpado, eu não sou... Gente, irmãos, você não deve fazer isso. Como se você está sendo corrigido por Deus, mesmo que você não saiba o porquê daquela correção, o porquê daquela prova, mas não se insurja contra Deus. Isso. Olha para cima, a saída é para cima. É como, louve no sofrimento, né? Então, Jó queria a resposta, mas Jó queria a resposta dele. Do jeito dele, do jeito dele. Ele aconselha a Jó que Deus deve ser louvado e reconhecido por ser Senhor e poderoso de toda a criação. Isso. Insiste no método pedagógico. Isso, né? muito insiste, bem. De Deus através do sofrimento. Essas coisas. Eu quero fechar minhas palavras para nós ir para a síntese do tópico. Ainda sobre o item 2, adorando a Deus na tormenta, minha irmã, meu irmão, você que participa dessa EBD, aqui para nós, Silas, Deus tem usado essas lições para edificar, consolar, ajudar. E eu quero aqui trazer uma observação. A pergunta é, que homem de Deus ou mulher de Deus ainda não foi provado? Que nunca passou por prova? A Bíblia é um exemplo. A Bíblia diz, todos passamos por prova, por lutas, por batalhas. Exemplo, uns são provados, Silas, quanto à sua obediência. Outros são provados sob o seu temperamento. Exatamente. Deus às vezes usa circunstâncias
para que nós consigamos ter mais domínio próprio, controle emocional. Outros são provados com respeito ao apego aos bens terrenos. A sua própria justiça também. justiça. Outros, minhas irmãs e meus irmãos, são provados no que concerne a sua visão do reino de Deus. Quem nunca foi provado? De uma forma ou de outra, minhas irmãs e meus irmãos, somos provados. Deus nos prova, escute, não porque desconheça a nossa estrutura espiritual. Ele nos prova para que venhamos a nos conhecer melhor, a fim de que cresçamos na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nessa manhã, em nome de Jesus, você que está na batalha, está na luta, passando por uma prova, peça a Deus, dá-me sabedoria, meu Pai. Dá-me sabedoria para entender o teu agir, o teu trabalhar, porque Deus tem um propósito nessa batalha. E no final dessa batalha, minha irmã, você vai sair transformada, transformado, abençoada, abençoado, mais capacitado para continuar firme e avante. Silas, síntese do tópico 3. Assim, o seguinte, irmãos. Segundo Eliú, o sofrimento é um instrumento pedagógico para o cristão, para o ser humano. Bem. Ainda já finalizando conclusão, a conclusão, né? pastor, Conclusão. nós temos que dizer assim, que Jó, no seu orgulho, não percebe a resposta de Deus. Muito bem. Quando mesmo em silêncio, que às vezes nós estamos só murmurando, falando alguma coisa, Deus é injusto, eu não mereço isso, porque Deus está fazendo isso comigo, fulano não passou por isso, eu não passei por isso, fulano não passa. Não, mas a saída é para cima mesmo, viu, pastor? Mas parece que todos esses amigos, inclusive Jó, esquece que Deus soberano e é amor também, é amor. Soberano e é amor. É amor. Um ponto muito bem. Misericordioso. Então, fechando aí, pastor, só para já estou fazendo a conclusão para já passar para a gente orar logo. Meu irmão, quem sabe, caso você esteja passando por alguma prova, por acaso não está aí a pedagogia de Deus sendo aplicada em você? É um método educacional de Deus para você, para te aproximar mais dele. Então, olha esse detalhe. Se aproxima mais de Deus, você vai ter a resposta que você quer. Amém, meus irmãos. Eu queria dizer apenas assim, Sila. Às vezes, minha irmã, meu irmão, Sila diz, Deus não considera certo, apropriado, remover nossos fardos. Em lugar de remover, ele faz o quê? Nos dá forças para carregá-los. 2 Coríntios 1,4, Paulo diz que somos atribulados a fim de que, experimentando as consolações do Espírito, possamos administrar as mesmas consolações àqueles que neste momento acham-se em desespero. Portanto, a graça de Deus nos basta e nos abençoe a todos. Ok, Silas? Ok, pastor. Podemos continuar? Podemos Muito bem, minhas irmãs, meus irmãos. Vamos agora fazer uma oração, né, Silas? Oração. Pelos irmãos que fizeram aniversário, pelos que estão enfermos, e depois passaremos para alguns anúncios, né? Senhor, te agradecemos por esse momento especial, ímpar, que tivemos de ministrar a tua palavra. Senhor, creio piamente que tu usaste a lição de hoje para edificar e consolar. Visita esta irmã, este irmão que está enfermo, que está doente. Meu Deus, consola, conforta. Pai, através do teu Espírito Santo, fala com ele em nome de Jesus. Também oramos pelos que, ó Deus, fizeram aniversário nesta semana que se findou. Dê muita saúde física, emocional. Ser com teus filhos em todas as áreas. Nós abençoamos ele em nome de Jesus. Silas, é com você. Bem, meus irmãos, encerramos mais um trabalho. Muito obrigado pela sua audiência, pelos irmãos, pela paciência. Olha, no próximo domingo, já próximo à véspera de Natal, nós vamos estudar, olha o tema, quando Deus se revela ao homem. Quem sabe Deus já se revelou a você? É maravilha. Vamos descobrir agora no próximo domingo, né? Então, não falhe essa lição no domingo. Então, eu quero desejar a vocês um bom domingo, que Deus abençoe com todos os seus familiares. E hoje, pastor, tem o quê? Hoje é o grande culto de louvor e adoração, Deus, né? Ok? Que, obviamente, todos são convidados para vir às 18 horas. E aquela palavra, Silas, de Deus para você. Antes da bênção apostólica, Silas, nós queremos dizer o seguinte, estamos terminando o trimestre, né, Silas? E terminando o trimestre. Falta apenas 2 lições, né? E as lições, a Casa Publicadora já anunciou as próximas lições. E eu tenho em minhas mãos aqui, Silas, as lições, não é, dos adultos. E, queridas irmãs e irmãos, o trimestre que vem vai ser impactante. Qual é o tema, pastor? O tema é o verdadeiro pentecostalismo.
a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Aí alguém vai perguntar, pastor, como adquirir essa revista? Adquire-se aqui na igreja com o nosso diácono, irmão Raimundo, né? Raimundo. Outra coisa, né? Também, além das lições dos adultos, nós temos lições dos jovens também, que tem como tema, ensina-nos a orar, né? E tem exemplos na Bíblia de como devemos orar e como devemos alcançar em Deus a oração. E detalhe, o comentarista dessa lição, nada mais nada menos do que o pastor, né, Ezequias Soares. Ele é membro do Conselho de Doutrina da CJDB, é presidente da comissão de apologética da CJDB e também ele segundo vice-presidente da Sociedade Bíblica do Brasil e foi o presidente da comissão que elaborou a Declaração de Fé da Assembleia do Brasil. Então, nesta manhã, eu quero deixar bem claro para vocês, não deixe de adquirir essa revista. Adquira, né? Além da revista, meus filhos, a CPAD, meus filhos, está com diversos lançamentos. Detalhe, 40%. Olha que desconto maravilhoso. Minha irmã, meu irmão, observa aqui, rapidinho aqui, Psicologia aplicada à educação cristã, de R$ 74,95, com desconto de 40%, cai, sabe para quanto? R$ 44,97. Adquira. Bíblia de Estudo Pentecostal, de R$ 119, com desconto de 60%, vai R$ 119, enfim. Tá aqui, inúmeros lançamentos, 40% de desconto, Bíblia, 60%, aproveite, adquira. Neste final de ano, né, Natal e final de ano, dê de presente para o seu irmão, a sua amiga, ao seu companheiro, seja quem for, uma Bíblia de presente. Compareça a loja lá, né? Isso, lá Comercial Sul. Cara 3. Deus abençoe a todas e a todos. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão consoladora do Espírito Santo, seja com todos hoje e sempre. Amém. Silas. A Deb, há 60 anos, conservando uma chama pentecostal. E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Até a próxima. Tenha um bom domingo, irmão. Em nome de Jesus.